desta casa, pastor Ramon. Deus abençoe poderosamente. Ao pastor Joel, gratidão. O Senhor tem abençoado muito a minha casa, a minha família. Deus em Cristo continue te abençoando. Ao meu amigo pastor Felipe, isso é uma bênção. Aos pastores, Sandro, um amigo, Deus abençoe sua vida. Ao amigo que ministrou, Deus lhe honre, em nome de Jesus. Eu me faço acompanhado da minha esposa, a missionária Silvana, e do meu irmão caçula, Felipe. Muito bom poder ter vocês aqui comigo. Quem tem um exemplar da Bíblia? Quem tem um exemplar? Localize comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, verso de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, verso de número 21. Os que encontraram digam amém. No meu exemplar está escrito assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: Despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Queridos, o texto que ora acabamos de fazer menção, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, a partir do verso de número 21. É um texto que tem saltado na minha alma, e algumas características da mulher cananeia, e nessa oportunidade eu quero dividir com vocês. O capítulo 15 dá início, partida, com mais um dos embates e debate de Jesus com as classes de escribas e fariseus. Dessa vez a conversa dos escribas, dos fariseus, é a respeito do comportamento dos discípulos de Jesus. Eles chegam até Jesus dizendo que os discípulos de Jesus estão transgredindo a tradição dos anciões, porque os seus discípulos se alimentam do pão sem lavar as mãos. Jesus, ainda no capítulo de número 15,
vai virar para os escribas e fariseus e vai dizer: hipócritas, bem falou o profeta Isaías, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Jesus, olhando para os escribas e fariseus, vai dizer: o problema não está em se alimentar do pão sem lavar as mãos. O problema está em aquilo que sai de dentro para fora, que procede do coração, a saber, mentira, adultério, falso testemunho. Isso contamina o homem. Jesus então decide se retirar das regiões da Galileia e ir em direção a Tiro e Sidom. Marcos, quando vai narrar a mesma história da mulher cananeia, Marcos diz que Jesus, deixando as regiões da Galileia, ele vai em direção a uma casa. A ideia que Marcos tem, Sandro, é que Jesus está se retirando para descansar. Mas o texto diz que a mulher cananeia encontra o endereço de Jesus e não tem descanso para Jesus. Já Mateus capítulo de número 15, a partir do verso de número 21, o texto diz que Jesus, se retirando das regiões da Galileia, indo para Tiro e Sidom, uma mulher aparece atrás da comitiva de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela usa uma expressão conhecida, que foi usada pela boca do cego Bartimeu, que, aproveitando a oportunidade que Jesus estava passando por ali, pedindo informação, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que a multidão tenta paralisar o seu clamor, mas ele continuava clamando, e Jesus parou para resolver o seu problema. Só que Mateus capítulo de número 15 vai dizer que a mulher está gritando. Os discípulos então decidem ir até Jesus para rogá-lo, dizendo: despede, porque vem gritando atrás de nós. O que o texto está transmitindo é que essa mulher precisa enfrentar a primeira barreira. E a primeira barreira é o silêncio de Jesus com a mulher. Jesus está ouvindo a mulher gritar, mas o texto diz que ele não responde palavra. O interessante de perceber é que os discípulos de Jesus estão se incomodando com o comportamento da mulher. E a palavra que sai da boca dos discípulos é: despede, porque vem gritando atrás de nós. É muito fácil pedir para despedir alguém quando a minha vida já está resolvida. É muito fácil pedir para despedir alguém quando o problema é na casa do vizinho e não na minha casa. É muito fácil pedir para despedir alguém quando o filho endemoniado não é o meu, é o do vizinho. É muito fácil pedir para despedir alguém quando a guerra é do vizinho e não é minha. É muito fácil pedir para despedir alguém quando o marido que bebe até cair não é o seu, é o da vizinha. É muito fácil pedir para despedir alguém quando a guerra não é minha,
mas a guerra é do meu vizinho. É muito fácil pedir para despedir alguém, quando a luta não é minha, mas a luta é do meu vizinho. É muito fácil, pastor Ramon, pedir para despedir alguém, quando a minha situação já está resolvida, mas a do próximo ainda não foi resolvida. Eu preciso de alguém, glória a Deus, para entender esta palavra. É muito fácil despedir alguém. Quando o meu problema já foi resolvido, os discípulos estão dizendo: despede, porque vem gritando atrás de nós. A ideia dos discípulos, pastor Joel, é que a mulher está fazendo escândalo atrás da comitiva, vai queimar a comitiva de Jesus. É melhor mandar embora. Só que aqui, pastor Sandro, vai morar a síndrome do esquecimento. Eu parei para pensar a história outrora de quem está pedindo para despedir a mulher. Eu fiquei pensando, pastor Felipe Santos, se Jesus dissesse: ô Pedro, porque a expressão usada está na pluralidade. Os discípulos vão até Jesus para pedir para despedir a mulher. Não é um discípulo no meio dos discípulos, mas são os discípulos. A comitiva está fechada, então são 12 vozes gritando, dizendo: despede para ir embora, porque vem gritando atrás de nós. Imagino Jesus dizendo: Pedro, não foi isso que eu fiz com você. Deixa eu te lembrar, porque está rondando sobre ti a síndrome do esquecimento. Eu me lembro que quando pregando a palavra em uma manhã com Deus, na beira da praia, a multidão me apertava e gritava dizendo: Jesus, prega porque eu vim ouvir. Essa multidão é diferenciada porque não está indo atrás de pão, não está indo atrás de porta, não está indo atrás de oportunidade, não está indo atrás de peixe. Essa multidão está gritando e está dizendo: prega que eu vim ouvir. E diz a Bíblia que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diz a Bíblia que terminando o sermão, Jesus caminha e diz: Pedro, deu problema aí? Pedro disse: eu pesquei a noite inteira, parece que não tem peixe aqui mais. Jesus disse: Pedro, entra no barco novamente, vai para o alto mar. Por quê? Porque eu não vou te despedir com as mãos vazias. Tem alguém comigo nesta palavra? Tem alguém comigo nesta palavra? Quando eu te encontrei, Pedro, tu tinha só uma rede, um barco vazio e uma vida frustrada. Mas foi eu entrar na tua história e dizer: Pedro, lança a rede sobre a minha palavra. Cata a mão de alguém, cata a mão de um valente, sacode alguém, por favor, e diga: Pedro, não deixa a síndrome do esquecimento tomar tua cabeça. Eu te peguei quebrado, eu te peguei na lona, mas a mão de Deus. Olha a glória de Deus aí! Olha a glória de Deus!
achou? Cadê os Pedro que Jesus achou? Cadê os Pedro que Jesus achou? Os Pedro tá aqui abrindo a boca para dar glória. Contigo, Pedro. Tua rede estava vazia, teu barco estava vazio e tu estava quebradinho. E depois, Pedro, depois teu barco nem estrutura para minha bênção tinha. Falou pra ele, ô Pedro. Se for o Senhor, faça-me andar por cima das águas. Ô Pedro, Pedro foi e sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Está na Bíblia. Pedro disse: salva-me, Senhor. Não foi isso que eu fiz contigo. Eu não despedi Pedro. Eu fui preso. Botaram cravo nos meus pés, colocaram coroa de espinho na minha cabeça, cravaram o évedo, cravo nas minhas mãos. Eu fui morto. Ao terceiro dia eu ressuscitei. Segura. Abre atrás de quem que eu fui, pega. Eu fui atrás de você. Estava de novo no mar, quebrado, barco vazio. Vazia. Ô Pedro, é muito fácil pedir para mandar alguém embora quando a minha vida já está resolvida, pastor Joel. Deixa eu te falar, não deixe a síndrome do esquecimento tomar conta da tua mente. Lembra da onde Deus te tirou. Uma hora dessa, sexta-feira, tu era conhecida como a mulher do barraco. O pau quebrava. Tu era conhecido no baile funk. Entra um, entra dois, pode vir que eu quebro. Tu era conhecido como alguém que dava trabalho. Mas Jesus não te despediu. Disse: a tua casa te rejeitou. Eu mudo a tua. Ô Judas, eu já sabia que tu era o traidor, mas não te tirei da mesa. Você continuou na mesa. Eu não despedi. Olhe para mim. Não é Jesus que fala. Jesus não fala. Direito dele. Ele fala se quiser. Mas os discípulos ficaram dodói, porque a mulher está gritando: vai queimar a nossa comitiva. Deixa eu te falar uma coisa: se tu for mais contido, eu fecho contigo também. Se tu for do ministério, também fecho contigo também. Se tu for da marcha do varão, eu fecho contigo também. Se tu for do aviãozinho do profeta, tô contigo também. Mas deixa eu te falar uma coisa: não pede para despedir alguém que tu não conhece a história. Às vezes alguém que está gritando do teu lado, Deus arrancou do crime, Deus arrancou da boca, Deus arrancou da cachaça, Deus arrancou da cocaína, Deus arrancou do baile, Deus arrancou do pagode, Deus arrancou do rastafé e trouxe pra cá pra adorar.
tão dodói, porque quem arruma problema na comitiva de Jesus não é ele, são os discípulos. São os discípulos. Tá bom, pastor, vou segurar aqui. São os discípulos que estão arrumando problema. Despede, porque vem gritando atrás de nós. Quando Jesus decide responder, olha a resposta. É isso que Jesus diz. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pastor, o que ele estava dizendo é: a primazia da salvação não é para a senhorita, é para a casa de Israel. Trocando em miúdo, na palavra do carioca, Jesus está dizendo: eu vou agilizar por aqui. Se sobrar um tempinho, a graça te alcança. Você acha que a mulher ficou chateada? A mulher continuou no culto. Se fosse no século 21, ficaria depressiva. Não piso mais no culto. Destrataram no culto, não apertaram a minha mão. Fiquei chateada. A mulher disse: eu entendi. Não é pra mim não, né? Tá achando que eu vou embora, Jesus? Vou ficar no culto. Glória. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui adorando. Vai que alguém desperdiça a oportunidade e ela cai nos meus braços, ela me alcança. A glória de Deus está aqui. O Espírito está gritando na minha boca. Quem está pregando para você teve 3 overdoses de cocaína, jurado para morrer. O diabo gritou dizendo: você está. Deus gritou dizendo: é meu, é minha. Alguém pegou na direita, alguém pegou na esquerda. Quem é do glória vem na glória. Quem é do mistério. Ele entrou no culto, no grito. Para alguns o grito funciona, para outros não. Aí ela muda de estratégia. Ela muda de estratégia. O que ela vai fazer? Verso 25. Então chegou ela e adorou dizendo: ó Senhor, socorre-me. Dá para me ajudar não? Eu sei que o Senhor pode. Me ajuda aí. Ela vem gritando, não resolveu. Vou largar a senha. Se não deu para vencer no grito, desce mais um pouco. Ela adorou. Camila, ela adorou depois da palavra dura que recebeu. Eu não vim para a senhora. Ela disse: entendi. É para descer o nível? Eu desço. Por quê? Porque necessidade não é tua, a necessidade é minha. Então se a necessidade é minha, não é ele que desce, é eu que desço. Você pensou que a mensagem estava pesada? Jesus apertou mais um pouco. Você não percebeu não? Que tem gente que pinta e borda, borda e pinta. Aí tu diz: quando eu penso, eu nem fiz, só pensei. Ele já pensou. Desceu e adorou depois da palavra pesada. Verso de número 26. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Se a primeira resposta é pesada, a segunda pesou mais um pouco. O que Jesus está dizendo é: eu não vim a não ser para a casa de Israel.
Se tiver um tempo, eu trato com a senhora. Jesus aumenta o peso e diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí lá vem a mulher. Pensa numa mulher crente. Deixa eu te lembrar, ela não é judia, ela é grega, cirofenícia, ela é cananeia. Ela diz: vai uma resposta para o Senhor. Lá vai, verso de número 27. Ela abriu a boca para dizer, e ela disse: sim, Senhor. Ela está dizendo: pastor Sandro é correto, a mensagem está certa, o Senhor está certíssimo. Mas lá vai, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus senhores. O que a mulher estava dizendo é: eu não vim brigar pelo pão inteiro, eu não vim brigar pela mesa. Deixa eu te lembrar, eu não vim fazer guerra contigo. Se o pão é teu, coma do pão. Se a mesa é tua, senta na mesa. Mas eu também preciso lembrar o Senhor: a mesa que teus senhores sentam para comer do pão, estão desperdiçando pão. Me prova, está caindo migalhas debaixo da mesa. E já que eu sei que eu não tenho direito, o que cai para debaixo da mesa já resolve o meu problema, já resolve o problema da minha casa. Deixa eu lembrar alguém aqui: eu não vim disputar altar com você, eu não vim fazer guerra, eu não vim tomar o que é teu. O teu lugar é teu, ficar com ele. Eu não vim brigar pelo pão, eu vim para catar a migalha que está caindo. Já resolve o problema da minha casa. Se tem 3 cadelas de fogo, abre a boca para adorar. Solte o grito. Elevando o diploma elevando o diploma na candaralha. Enquanto a igreja abre a boca para adorar, laço é cortado, cova é fechada. Recebe o livramento dele, recebe o livramento para tua casa. Quem pode abrir a boca para adorar, solte o grito. A mesa é tua, fica com a mesa. Mas eu percebi que os teus filhinhos estão sentando na mesa e está deixando cair. Sabe o que a mulher está dizendo, pastor Joel? Eu entendo tudo que o senhor falou. O pão é deles, a mesa é deles, o direito é deles. Mas já que estão desperdiçando o que é colocado na mesa, deixa eu catar o que cai. Deixa eu liberar isso aqui. Não desperdiça a mesa que o Pai colocou para você. Tinha gente que não queria nem estar sentado nela, só queria as migalhas que caem. Eu estou pregando para a gente que Deus deu a oportunidade de sentar na mesa. Eu estou pregando para a gente que o diabo jurou, mas Deus te deu a oportunidade de sentar na mesa. Já vacilou, escorregou, pisou na jaca, pintou e bordou, mas Deus disse: pisa na mesa, senta nela. Eu termino. 2 respostas de Jesus. Uma resposta da mulher. Só que no verso de número 28, o coração do Cristo se derreteu. E Jesus teve que abrir a boca para dizer. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a tua filha ficou sã. Ela não recebeu um convite para participar da vigília da Celebrae. Não buscaram ela na porta de casa.
Não colocaram ela sentada numa mesa, não colocaram ela sentada numa cadeira acolchoada. Pelo contrário, ela foi fazer o culto dela na rua, e quem era para abraçar expulsou ela do culto, mas ela não saiu. Jesus disse: quer uma notícia boa? Eu não vou nem esperar a senhora chegar em casa para abrir a porta da casa. O diabo que está na tua filha olhar para a senhora e dizer: está vindo do culto, vão embora. Quando a senhora me adorou, o milagre já alcançou tua casa. Mão levantada, mão levantada, mão levantada. Eu recebo a autoridade do Espírito para dizer: enquanto você abre a boca para adorar aqui, o que estava te dando trabalho em casa está recebendo a visitação do Espírito agora. Debaixo da autoridade de Cristo eu profetizo: demônio vai bater em retirada, vício vai para o pé dos vasos, e a vitória vai alcançar a tua casa. Quem pode adorar, solta da cadeira, dá um gritão de glória. Olha para esse crente que está ligado do seu lado, fala para ele: enquanto essa mini vigília está acontecendo, fala ligado, fala: enquanto essa mini vigília está acontecendo, Jesus está visitando a tua casa e está acabando com a festa de Satanás. Só quem acredita nisso, levanta as duas mãos para os céus, abre a boca e dá glória.